cadeira do sexo e os escândalos do Eduardo VII. Ele era o terror da monarquia, passou a vida colecionando amantes, enchendo a cara, fugindo de qualquer responsabilidade e destruindo completamente qualquer conceito de casamento feliz com a pobre Alexandra. Se você viu o vídeo de ontem, já sabe, o Eduardo não queria saber do trono, de dever nem de decoro. Queria saber de festa e de alcova. Bem-vindos de volta, curiados e curiosos. Eu sou a Steph e se você achou que ontem a tour do herdeiro safadinho da Rainha Vitória já estava absurda, meu amor, hoje a gente desce o barraco, o ilustre, se bobear até a cadeira. Porque sim, hoje é dia da famigerada, lendária, quase mística cadeira do sexo do Eduardo VII. E olha, eu te prometo, essa história tem madeira, ferro, estofado, fetiche, diplomacia e uma marcenaria que o Freud explicaria ou não. Se Londres era a terra dos olhares tortos, das saias longas e das pernas de piano cobertas, Paris era o exato oposto. Era libertinagem com lustre de cristal, era champanhe, veludo, perfumes exóticos e bordéis que não eram só bordéis, eram palácios paralelos da luxúria. E quem era cliente VIP, cartão premium, entrada VIP, nome na porta desses lugares? Eduardo, príncipe de Gales, o herdeiro mais entediado e mais, digamos, ocupado da Europa. Ele frequentava Paris como quem faz um bate-volta para o mercado. Chegava, se hospedava nos melhores hotéis, fazia jantares espetaculares, bebia, fumava charutos enormes e, claro, encerrava as noites em seu lugar favorito, o Bordel Le Chabanat. E olha, amor, esquece a palavra bordel como você conhece, aqui é outra categoria. O Le Chabanat era praticamente um palácio da devassidão. Cada suíte era temática, tinha sala japonesa com tatames e biomos pintados, a sala medieval com cama em formato de trono, eu ia adorar essa, a sala egípcia com colunas douradas e esfinges olhando para os convidados e julgando, provavelmente. E veja bem, uma sala britânica, sim, decorada com brasões, poltronas vitorianas, tapeçaria e, ironicamente, uma bandeira do Reino Unido. Porque até no pecado eles queriam manter o patriotismo em dia. Só que tinha um probleminha, o nosso Eduardo era grande. E quando eu digo grande, é grande em todos os sentidos. Alto, robusto, obeso, já na casa da meia-idade. E com todo respeito, amor, o homem pesava mais de 120 quilos. E aí vem a questão logística que, sinceramente, nem Shakespeare imaginaria. Como é que se mantém a performance sexual quando você pesa mais que um piano de cauda? E quer fazer isso com duas mulheres ao mesmo tempo? Resposta: engenharia. E foi aí que o Eduardo fez o impensável, ele encomendou, mandou fabricar, idealizou a cadeira do sexo. Mas não era uma cadeirinha qualquer, era um projeto arquitetônico, um móvel erótico feito sob medida, desenhado por ninguém menos que um dos melhores marceneiros e artesãos da França, especializado em móveis sob encomenda para a aristocracia. Porque veja bem, isso não era sobre prazer, era sobre conforto, segurança e, claro, ostentação, porque se é para pecar, que seja com classe. O briefing foi mais ou menos assim: eu quero uma estrutura que permita realizar meus compromissos noturnos com, digamos, duas mulheres ao mesmo tempo, sem risco de quebrar a cama, sem risco de lesões, nem nelas e nem em mim. O resultado: uma cadeira de madeira maciça, reforçada, cheia de apoios, barras laterais, encostos ajustáveis, ferragens de bronze e almofadas estrategicamente posicionadas. A função era simples: o Eduardo ficava sentado, reclinado, numa posição onde o corpo dele não esmagaria ninguém. As acompanhantes, uma de frente e outras de costas, eram acomodadas nos apoios, nos estribos, nas barras. O negócio tinha até umas alças laterais para segurar ou se equilibrar e tinha regulagem, tá? Não era só estrutura fixa, era engenharia de precisão. E se você tá pensando numa cadeira ginecológica misturada com um balanço de sex shop de luxo, você tá no caminho certo. Mas multiplica isso por uma fortuna em madeira nobre, estofado francês e acabamento em ouro.
E olha, eu não tô brincando, quando o Le Chabanot fechou, décadas depois, a tal cadeira foi leiloada, documentada, fotografada, catalogada. Réplicas estão hoje em museus, como o Museu do Sexo em Praga, para quem quiser ver de pertinho o que acontece quando a monarquia encontra um fetiche com um orçamento ilimitado. A imprensa da época não podia noticiar, pelo menos não diretamente, mas amor, você acha que um segredo desse tamanho literalmente ficava trancado? Claro que não, as cortes europeias inteiras sabiam. Era motivo de piada, de cochicho, de carta escondida e de olhares atravessados nos banquetes. E se hoje a gente fala, será que fulano tem cadeira gamer? O Eduardo já tinha cadeira do prazer. E olha que ironia, né? Enquanto a mãe dele, a Rainha Vitória, passava o dia abordando o moralismo e cobrindo a sexualidade da sociedade britânica, o filho estava literalmente mandando fabricar móveis sexuais sob medida. E dá pra ser mais era vitoriana do que isso? Paris, como eu comentei, era o destino favorito dele, mas não pense que ele se limitava só aos bordéis da Cidade Luz, não, amor. Ele fazia tour completo, tinha casa em Biarritz, festas escandalosas em Monte Carlo, paisagens calorosas por Viena, Berlim, Roma, onde tivesse uma cama confortável, uma mesa farta e preferencialmente ausência de testemunhas oficiais, ele estava lá. Aliás, a ausência de testemunhas era uma coisa que, bom, nunca rolava de verdade, porque os escândalos, meus amores, atravessavam fronteiras mais rápido que telegrama. Os embaixadores escreviam cartas desesperadas para Londres, tinha gente que basicamente fazia plantão no Le Chabanot só para notar quem entrava e saía com o príncipe de Gales. Imagina hoje, se tivesse paparazzi, nem precisava, a própria diplomacia europeia fazia o trabalho. E olha, a lista de amantes dele é praticamente um elenco paralelo da aristocracia europeia, atrizes, cantoras de ópera, cortesãs de luxo, socialites entediadas. Tem nome que se eu começo a listar aqui, meu amor, esse vídeo vira parte 1, 2, 3 de uma minissérie de streaming. Mas ok, vamos citar uma que merece menção honrosa, Alice Keppel, amante oficial e oficiosa do Eduardo VII por décadas. Ela não era um caso não, ela era praticamente uma instituição paralela ao Palácio de Buckingham. E para quem acha que esse sobrenome não sou estranho, ela é bisavó da Camilla Parker Bowles, a atual rainha. Sim, o karma da monarquia britânica anda em círculo, toma chá e assina contrato de casamento. Eu posso fazer um vídeo só sobre ela, mas eu já fiz um curtinho. Aliás, a influência da Alice Keppel era tanta que nos últimos anos da vida do Eduardo, era ela quem dava palpite em política, diplomacia e dizem as más línguas, que eu nunca recuso, até no figurino dele. Porque afinal, até um playboy precisa de um stylist de vez em quando. E olha, tudo isso que eu tô te contando é só a pontinha do iceberg, tá? Quando tiver o roteiro, quando tiver o vídeo completo do Rei Eduardo, você vai ver. E se a gente fosse abrir os arquivos de escândalos, fofocas, intrigas, barracos internacionais, a gente até consegue fazer um vídeo, As Amantes de Eduardo VII, Tour Europeu da Indecência. E se vocês quiserem comentar aqui, porque eu faço com prazer e com dossiê completo. Enfim, por mais que ele tenha passado a juventude, a vida inteira adulta, fugindo de obrigações, colecionando amantes, charutos cubanos, vinhos franceses, imobiliário de conteúdo altamente questionável, um dia, minha filha, o inevitável aconteceu. A Rainha Vitória bateu as botas, morreu. Depois de 60 anos de espera, Albert, o eterno herdeiro problema, virou finalmente Eduardo VII. E pasme, ele até que não foi um rei tão ruim assim não, diplomático, simpático, carismático, ironicamente muito mais eficiente politicamente do que a mãe imaginava, porque no final das contas, ser amigo da Europa inteira e das amantes dela ajudou nas relações internacionais. A Entente Cordiale, aquele famoso acordo de paz e cooperação entre a Inglaterra e a França, tem dedinho nele. E de quem mais? Do bordel de Paris, amor, porque muita negociação começou ali entre um champanhe e outro. No final das contas, apesar da fama então de bon vivant, rei da putaria, rei da cadeira do sexo e afins, o Eduardo foi muito mais do que isso. Ele ficou pouco tempo no trono, de 1901 a 1910, porque passou a vida inteira esperando a mãe, a Rainha Vitória, liberar o cargo.
e que só aconteceu quando ela morreu com 81 anos, e pasme, ele se tornou até um rei eficiente. Ele foi então responsável por modernizar a diplomacia britânica, ajudou a resolver tretas e construir acordos que inclusive evitaram guerras naquele momento, como a famosa Entente Cordiale que eu comentei com vocês, e foi um divisor de águas nas relações entre esses dois países. No governo interno, ele também foi uma ponte entre uma Inglaterra extremamente conservadora, vitoriana, e uma sociedade que estava começando a olhar para frente com novos movimentos sociais, novas ideias e os primeiros sinais de mudança que viriam na década seguinte junto com a guerra. Ele também era extremamente popular, carismático, social, próximo do povo. Muito diferente da mãe, que era formal, dura e distante. Resumindo, o homem vivia na farra, nos cassinos, nos bordéis, sim, mas quando precisou, entregou tudo. Entregou reinado, entregou diplomacia, entregou história. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Amanhã a gente tem o começo do longo da Catherine Parr, que vocês queriam muito. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas pra você. Temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã pro próximo Steph Flix.